Tá pronto para entrar, Alexandre? Por mim, tudo bem. Então tá bom. Vou te cumprimentar novamente. Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo à nossa Boa casa noite. virtual. Tudo bem, Opa, obrigada. prazer. Prazer é todo nosso. Seja bem-vindo à nossa casa virtual e aos companheiros aí de caminhada que estão aí do outro lado no Face, boa noite também. Hoje nós temos nosso amigo Alexandre Bulhões, que vai fazer um estudo, né, sobre Joana de Cusa, Jesus e Joana de Cusa, e aproveitando o gancho dele, eu peguei aqui do livro Encontro com Jesus, de Djalma Santos, uma história. Eu não vou ler toda, não, porque ela é um pouco grande, eu não quero me estender para não tomar o tempo do Alexandre. Mas é o primeiro mártir do cristianismo. A história de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, choca de início quem toma conhecimento dela, porque se trata de uma crueldade praticada através da intolerância religiosa que, na época de Jesus, imperava de forma sinistra, comandada pelos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Implacáveis com os adversários da lei mosaica, açoitados pelos interesses do rei Herodes e pelo governador militar da província, que era Pôncio Pilatos. Estevão é iniciante no cristianismo e médium de muita inspiração, que ao abrir a boca para um discurso, logo provocava grande aglomeração de pessoas, originando muitas conversões ao Evangelho do Cristo. No dia do seu apedrejamento, Estevão estava maravilhosamente inspirado e movido pelo magnetismo de entidades superiores. Passou a relatar a história do povo judeu desde a saída do Egito, comandada por Moisés, a estadia no deserto por 40 anos até o recebimento dos 10 mandamentos por via mediúnica de Moisés no Monte Sinai. Estevão fala da rebeldia do povo e da necessidade que o grande líder judeu, Moisés, teve de implantar leis duras que pudessem controlar os ânimos dos exaltados, os quais queriam voltar ao Egito, e também evitar a continuação das práticas de adoração a muitos deuses que haviam aprendido no cativeiro. Fala ainda dos reis e dos profetas, destacando a atuação de Elias, Eliseu, Daniel, Jeremias, Isaías, Jonas e Abacuque, como sendo mensageiros divinos, os quais aquele povo ignorou, e que em muitas de suas profecias falaram da vinda do Mestre Jesus, com a missão de salvar aquele povo, não do jugo militar de César, mas de um outro jugo, de uma outra serão que se encontrava dentro de cada indivíduo. Os discursos de Estevão irritavam os sacerdotes, que pagaram a séculos para provocar tumulto no meio da multidão. E quando a situação estivesse sem controle, os assalariados do templo comandariam o apedrejamento do jovem médium, chamando-o de traidor das tradições judaicas e da lei de Moisés. Estevão morreu glorificando a Deus e a Jesus, numa imolação que teve a participação de espíritos evoluídos que o ampararam no momento mais difícil de seu desencarne, carregando-o nos braços e entregando-o a Jesus, que já o esperava nos páramos celestes, a fim de colocá-lo entre aqueles que, em diversas épocas da humanidade, glorificaram o nome de Jesus e que, cumprindo suas missões na Terra, ainda banhada pelo sangue dos inocentes, deixaram seus corpos na sepultura fria para alçar voo na direção das campinas siderais do infinito. Então, agora eu peço que cada um feche os seus olhos, vamos fazer a nossa prece, né? E fechemos os nossos olhos para acalmar nossos corações.
e pelos nossos corações. Agradeço também aos mentores da casa, irmã Josefa, irmão Murilo, irmão Lavrador, e todos os espíritos simpáticos a nós e à nossa casa. Obrigada, Senhor, e te pedimos também pelas pessoas que estão na lista do nosso SEAC, na lista de preces e de irradiações. E pedimos, Senhor, também pelos nossos assistidos, que são nossos grandes afetos, nossos queridos que estão conosco todos os sábados e toda a primeira quarta-feira do mês. Pedimos proteção para eles, que nunca lhes falte o abrigo, que nunca lhes falte a comida, a água, a proteção divina, que eles possam sentir em seus ombros a mão querida de Jesus e que possam também ter sempre, nunca perder a esperança em dias melhores. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui, hoje e sempre. Seja conosco. Graças a Deus. E assim, queridos, vamos... Que o nosso irmão Alexandre seja muito bem intuído, né, como sempre, e que nos dê o prazer do seu estudo, para que a gente aprenda mais e mais. Que assim seja. Alexandre, com você. Fique com Deus. Muito obrigado, Regina. Tá dando para me escutar direitinho? Sim, muito bem. Que ótimo. Deixa eu colocar aqui o microfone um pouco mais na frente. Pronto. Eu vou desligar o meu para não dar interferência, tá? Tá, ok. Sabe, eu comecei a coletar algumas informações além do texto que é a base do nosso estudo, né? Então, só para que todo mundo entenda da onde que vem esse nosso estudo de hoje, essa nossa reflexão, o texto base ele saiu do livro Boa Nova, capítulo 15, que fala justamente sobre a figura de Joana de Cusa. Nós já vamos falar um pouquinho sobre ela, mas eu quero só fazer um comentário rápido. Enquanto eu lia o texto, refletia, li algumas vezes, enfim, refleti, enquanto buscava material para esse nosso encontro, eu fiquei lembrando muito de duas situações. Uma um pouco mais recente e outra um pouquinho mais no passado. Não muito no passado, não, ainda nessa encarnação. Eu sempre gostei de assistir muito, desde pequeno, os filmes clássicos, né? Mesmo naquela época, clássicos já, e hoje ainda mais. E aqueles filmes em que mostravam os seguidores de Jesus sendo perseguidos, aqueles filmes que mostravam não só os apóstolos, mas os seguidores pós período de Jesus, né? Aqueles que mantinham viva a sua fé, né? Que eram atirados aos leões, né? Que eram atirados, que eram queimados, que eram perseguidos, enfim, e tanto mais. E eu fiquei pensando, né, em como eu achava interessante, bonito o filme, bacana, aquela vontade de manter a sua fé. E aí, em paralelo, me veio o pensamento de uma situação mais recente,
e que já citei algumas vezes. Eu lembrei de uma palestra de nosso querido, Raul Teixeira, em que o tema da palestra, ou pelo menos a parte em que ele fala, né, que recordamos, é ser espírita não é fácil. Já tem um tempo. E aí a primeira vez que eu li aquele tema, falei assim, gente, ser espírita não é fácil. Aí eu refleti, assisti a palestra, e aí eu pensava, até comentei depois em algumas situações, eu falei, gente, eu até entendo a postura do Raul, qual foi o porquê dele dizer isso, o porquê dele apresentar, ele querendo dizer que era necessário dedicação, era necessário empenho, era necessário se colocar firme. Mas eu sempre dizia, é fácil, porque depende da escolha. A partir do momento que a gente escolhe aquela postura, se torna fácil. Mas para isso a gente tem que abrir mão de certas coisas. Só que aí, lendo esse texto e pesquisando, né, sobre a posição de Joana de Cusa, esse pensamento ele foi um pouco remodelado. Por quê? Vamos lá. Né? Quem foi Joana de Cusa? Só para a gente entender um pouquinho. Né? Joana de Cusa foi uma mulher citada por, inclusive Lucas, no seu Evangelho, cita, né, em dois momentos, assim, cita explicitamente. Joana de Cusa, naquela época, ela foi uma mulher que foi curada por Jesus, tá, e que apoiou os discípulos e o próprio Mestre Jesus, isso na sua peregrinação. Então, ela foi mencionada, né, por Lucas. Ah, sim, perdão. Ela era a esposa de Cusa. Quem era Cusa? Era o responsável pela residência, né, de Herodes Antipas, que era o tetrarca da Galiléia. Quer dizer, só aí a gente já imagina que na sociedade daquela época, né, Joana ela se colocava numa posição privilegiada frente à sociedade mais abastada, a sociedade mais importante, vamos assim dizer, né? Socialmente falando, na visão econômica, na visão social. Então, ela tinha uma posição privilegiada, sempre cercada por outras mulheres que a serviam, né? Só que Joana foi tocada pela mensagem de Jesus. É, ela era uma mulher com destaque social, com privilégio, porém tocada pela mensagem de Jesus. Mas por que porém tocada? Porque quando a gente começa a sentir, passa do ponto da curiosidade, quando a gente começa, né, a gente chega, já passa daquele ponto de, então é isso. Quando a gente passa desse ponto, a gente começa a despertar para a mensagem de Jesus. Esse despertar, essa sintonia que a gente começa a compartilhar com Jesus, isso nos coloca numa posição de conflito interno, socialmente falando. E quando eu falo socialmente falando, não é só em relação a uma posição privilegiada, como, por exemplo, de Joana naquela época. É uma posição qualquer na sociedade, quando nós somos cercados por pessoas que são muitas vezes materialistas ou até se dizem espiritualistas,
muitas vezes até espíritas, cristãos, por aí vai, porém não abrem mão ou sentem, por vezes até têm vontade, mas sentem dificuldade de abrir mão das suas paixões terrenas. Quando falamos de paixões terrenas, nós falamos não só do vínculo financeiro, mas sim dos vínculos que a própria sociedade nos ensina e que nós crescemos, né? Aplicando essas paixões, esses ensinamentos. Então, esses ensinamentos, eles passam, essas posturas, vamos dizer assim, elas passam a ser parte de quem nós somos. Né? A gente se olha no espelho e diz, no meu caso, né, Alexandre, você fala assim, Alexandre, você é assim, assado, é assim. Opa, mas espera aí. No ensinamento de Jesus, ou no ensinamento, no nosso caso, no ensinamento da doutrina espírita, ou não, no ensinamento da doutrina espírita, a postura social, muitas vezes, ela se choca, ela entra em conflito com o ensinamento de Jesus. E ainda mais com o ensinamento da doutrina, porque a doutrina vem para explicar e deixar mais claro algumas coisas que, fora da doutrina, muitas vezes a gente fala assim: ah, que legal, é bacana, mas não entende o peso desse ensinamento. A gente não entende o peso da recíproca natural da vida, das leis de Deus. Então vamos lá. Só a gente entender um pouquinho mais sobre o papel de Joana na vida de Jesus. Em Lucas 8, 1-3, está assim. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Os 12 apóstolos, né? E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, é a forma como está aqui, e de enfermidades. E aí Lucas começa a citar Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam, e por aí ia. Por aí vai. Também em Lucas 24, versículo 9 e 10, está assim. E aí, um pouco mais à frente, porque Jesus já havia sido crucificado, já havia sido colocado no sepulcro, enfim. Né? E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria, Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras com que elas estavam. Então, nessas duas citações, está lá bem claro a presença de Joana, tanto ao longo da estada de Jesus na forma encarnada, né? No espírito encarnado, na figura que nós conhecemos como Jesus Cristo, quanto após o seu desencarne ou naquele período entre a morte, vamos assim dizer, né? Aí o aparecimento, que é tido como a ressurreição, né? Mas que é a materialização do seu perispírito, a apresentação dele, em que ele vem dar as últimas coordenadas e aí ascende ao plano espiritual. Enfim, então, quando a gente começa a estudar a figura de Joana de Cusa, a gente percebe o seguinte, isso está bem, bem claro no texto, né? Em que ela entra nesse conflito entre o ensinamento de Jesus e
a postura de seu esposo. Tanto que no texto está assim: Joana possuía verdadeira fé, contudo, não conseguiu forrar-se as amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Certamente, ele servia ao império, naquele contexto histórico, e ele, inclusive, né, ele adorava os deuses romanos e o Deus propriamente dito, assim como era apresentado pela doutrina predominante, que é dos judeus. Então ele ficava lá e cá para se servir, né, do melhor, para que, socialmente falando, ele fosse bem quisto e pudesse estar sempre ali na crista da onda social e econômica. Beleza, só que Joana se sentia incomodada com isso. Por quê? Porque nessa postura em que ele estava, havia o conflito do amar ao próximo, né? Tratar o próximo como seu irmão, estender a mão para aquele que era necessitado. E nessa cultura que Cusa servia, estendia-se a mão para aquele que pagava, né? Para aquele que tinha presença marcante socialmente falando, ali na sociedade. Então Joana entrava nesse conflito e aí ela procurou Jesus e explicou: Poxa, Jesus, é complicado, né? Meu esposo não aceita, ele se revolta, e aí, né? O que eu faço? Tem sempre, só fazendo um parênteses aqui, tem sempre uma esperança nossa, que ao entrar numa prece ou numa conversa íntima, né, e eu digo íntima no nosso pensamento, com Jesus, com Deus, com o nosso protetor, né, nosso anjo guardião, aquele familiar que já está no plano espiritual e que a gente espera que traga uma resposta, né, assim, aquela resposta, é essa resposta aqui, e aí tudo vai ser resolvido. A gente tem sempre essa esperança, sim. Só que Jesus, após escutar todo aquele desabafo de Joana e pedir, né, que procurar, né, fala, poxa, Jesus, me ajuda, o que eu faço? Olha só qual é a resposta de Jesus. Joana, só há um Deus. A resposta não para por aí, tem mais, tá? Mas só fazendo um parênteses aqui. Joana, só há um Deus. No momento em que Jesus faz essa colocação, ele deixa claro, é óbvio que vai para a interpretação de cada um, mas ele deixa claro uma coisa que é inegável. Só existe um Deus. Ele não está dizendo quem é esse Deus, ou nesse momento ele está dizendo, ó, só existe um Deus. Um. Isso quer dizer que alguém está errado aí nessa jogada. Se há alguém que acredita em vários deuses, está errado. Aí nem se discute. E se houver um outro que acredita em um único Deus, mas que entra em conflito com a mensagem que Jesus está ali colocando? É por isso que sempre falamos, e a doutrina espírita vem para deixar isso muito bem claro, assim, a nossa doutrina espírita, ela não impõe nada, né? Na verdade, explica aquilo que vem da mensagem de Jesus para que nós possamos, através da nossa reflexão, fazer as nossas escolhas. E aí, dependendo das nossas escolhas, o resultado pode nos colocar numa posição mais fácil ou mais complexa, vamos dizer assim. Enfim, Jonas, só um Deus, que é o nosso Pai.
Aqui ele já começa a definir um pouquinho sobre o que é Deus, ou vamos deixar aqui por enquanto no quem é Deus, né? Qual é esse Deus que ele está falando? Nosso Pai. Quando ele fala nosso Pai, ele deixa claro o seguinte: olha, é o Deus que eu estou colocando aqui. Tá, beleza. Então não devo me importar com os outros. Não, porque não há outros. Só há um Deus. Ele foi bem claro, ele começa aqui, Jonas, só há um Deus, que é nosso Pai. O nosso Pai. Aquele que eu apresento aqui para todos nós. Aquele a quem chamamos de Deus. Eu, ali, quando eu digo eu, estou lendo aqui né, na figura de Jesus, né, na personagem de Jesus na época, ele se dirigindo para João. E mais, e só existe uma fé. Só existe um Deus, que é o nosso Pai. Se alguém tem uma interpretação diferente, está equivocado. Ele deixa isso claro. E só existe uma fé. Veja, naquele momento não havia igrejas, doutrinas, templos, seguidores de Jesus. O que existia era a mensagem de Jesus. Então era a fé que ele pregava, não a fé que outras pessoas interpretavam. Ok? Então, Joana, só há um Deus que é o nosso Pai. E só existe uma fé. Vou fazer outro parênteses aqui. Muitas vezes nós nos achamos em dúvida sobre que postura ter. Muitas vezes nós ficamos em dúvida mesmo e até questionamos as coisas. Nossa escolha, nosso sentimento, a forma como se colocam frente à nossa postura, devo ou não devo? Uma coisa que aprendemos e que sempre repetimos é, na dúvida, a gente para, respira profundamente. Né? Até uma coisa que nossa irmãzinha Regina, logo no início, lá, falou assim: ó, vamos respirar, fechar nossos olhos, respirar. E ela fez uma pequena pausa. Eu reparei muito bem isso. Ela fez uma pequena pausa. E é essa pausa que nós temos que fazer, e foi fantástico isso, porque no momento em que nós fizemos aquela pausa, né, que a gente fala assim, nossa irmãzinha, começamos, nossa irmãzinha Regina iniciou e tudo mais, então, ó, vamos para a nossa oração e tudo mais, a gente fala assim, opa, vamos lá para a oração, vamos lá, oração, 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 a gente está no gás. E aí, quando ela fez uma pausa, eu mesmo percebi que o meu batimento cardíaco, o meu pensamento, ele deu uma reduzida. Isso foi fantástico. Né? A própria ciência diz o seguinte: você está nervoso, fecha os olhos. Ah, mas eu não tenho tempo. Gente, 3 segundos, 4. Sabe por quê? Porque depois de 3 segundos, o nosso pensamento, aquela faixa, ela cai. Porque com os olhos fechados, a poluição visual, ela deixa de bombardear o nosso pensamento. Então aquela pausa foi maravilhosa, porque fez um silêncio. Então a gente para com essa poluição visual, respira. Foi fantástico. E se eu estou nessa dúvida, o que eu devo fazer? Eu devo fazer justamente isso num primeiro momento, e depois desses 3, 4 segundos, eu elevo o meu pensamento a Deus, a Jesus, ao meu mentor, ao meu guardião, ao meu irmão protetor, enfim, né, a quem numa hora de dúvida, né, eu muitas vezes eu penso, né, por exemplo, no meu avô me ensinou muita coisa. Meu avô materno, eu não conheci meu avô paterno, infelizmente, quer dizer, infelizmente, faz parte, né? É, mas eu acompanhei meu avô materno muitas vezes
E ele falava muita coisa, e eu faço relação em muito do que meu pai mesmo, quando me levava ao centro, e, enfim. Então, a gente puxa essa figura e começa a questionar o que Jesus faria. Ou, se eu tivesse naquela postura de Joana, naquela posição ali de Joana de Cusa, né, ali ao lado de Jesus, ou de Paulo de Tarso, ou de qualquer um não citado em nenhum evangelho, qualquer um. Eu falei, pô, mas eu não sou nenhum desses, eu sou. Gente, eu nem seria lembrado por Jesus. Bom, com certeza seria, mas é, eu sou o mais comum dos comuns. Se eu perguntasse o que Jesus me diria, qualquer um de nós, mais curioso, mais estudioso da mensagem de Jesus, ou menos, qualquer um do mais, sei lá, inteligente ou mais simples de pensamento, qualquer um de nós, qualquer um, afirmo mesmo, consegue com calma, respirando e aguardando a resposta em nosso íntimo, a gente consegue descobrir qual seria a resposta de Jesus para nós. A gente consegue descobrir o que Jesus faria naquela situação em que nós nos encontramos. E olha só finalizando, eu só estou na primeira frase da resposta de Jesus. Joana, só um Deus, que é o nosso Pai. Nosso Pai, esse que nós estamos aqui colocando. E só existe uma fé. E aí ele completa. Para as nossas relações com o seu amor. Porque assim como João Evangelista falou, Deus não tem amor. Deus é amor. E para nossa relação com esse amor que é Deus, só existe uma fé. Trazendo para os dias de hoje, entendo eu, e por favor, perdoem-me se algo assim, na dúvida, segue o que eu estou falando. Eu, Jesus, né? Né? Como se Jesus se colocasse na nossa frente e falasse, ó, na dúvida, segue o que eu estou falando. Ah, mas não tem mais. Entende? Porque nós temos esse hábito. E a habilidade é uma habilidade fantástica, porém, muitas vezes usamos de forma equivocada. Nós temos o hábito de dizer, ah, mas hoje em dia é diferente. Se Jesus aparecesse aqui hoje, a sociedade do jeito que está, ele ia falar outra coisa. A mensagem de Jesus é atemporal. Ela é certeira em qualquer época da humanidade. A nossa interpretação pode mudar. E esperamos que mude para melhor, que mude acertando cada vez mais na maneira de interpretar a mensagem de nosso Mestre. Porém, a mensagem de Jesus é uma só, a qualquer época. Joana, só existe um Deus que é o nosso Pai, só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. De novo, Jesus não está aqui dizendo, ó, só existe a religião tal, só existe a igreja tal, só existe. Não! Ele está dizendo, só existe uma fé. E ele se refere à postura dele, à mensagem dele, à fé que ele expressa, exemplifica e ensina até hoje.
Só existe uma fé. Toda vez que, ao defender essa fé, eu me coloco em conflito com o meu irmão, sem respeitar a interpretação dele, é certo que eu não estou expressando essa fé citada por Jesus. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Pronto. Aí. Todos os templos da Terra são de pedra. Alguém discute? Ah, não, não é pedra, é tijolo. Tá. Enfim, entendemos a mensagem. Né? Eu venho, eu, Jesus, né, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. A mensagem para Pedro foi: ergue a igreja. Pedro? Pedro? Né? Por favor, se eu estiver errado, alguém, por favor, me corrija. Mas Pedro, né, ergue a igreja, né, o templo, no coração dos homens. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. A fé única. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se combate em sangue de redenção espiritual. Então ele fala dos conflitos que existem entre a sociedade, a postura social, econômica, as paixões da matéria, todas elas, e a mensagem que ele nos traz. E aí ele pega Joana no colo, né? Como se pegasse Joana no colo e dissesse: minha querida irmã, escuta o que eu vou lhe dizer. E isso serve para todos nós. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Do bom trabalho onde? Onde? Onde você está? Onde eu estou? Onde cada um de nós está? Nossa família, nossa comunidade, nosso grupo de trabalho, de estudo. Agradece ao Pai o haver-te julgada digna do bom trabalho, desde agora. Teu esposo, olha só como isso se encaixa na vida de todos nós. Seja esposo, seja esposa, seja filho, pai, seja irmão, amigo, enfim. Teu esposo não te compreende, a alma insensível? Compreender-te-á um dia. Acalma-te. Tenha paciência. Trabalhe com amor. E espera. Não é esperar de braços cruzados, é espera com paciência e certeza da vontade, da providência divina. Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Ama teu irmão que te ofendeu. Ama teu irmão que te acertou a face. Ama teu irmão que se coloca como inimigo, mas não seja você o inimigo. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Fé na providência divina. É a aceitação da vontade de nosso Pai. Não é cruzar os braços e sentar esperando que seja feita a vontade de nosso Pai. Não. É a aceitação da vontade de nosso Pai e da oportunidade de trabalhar pela vontade dele. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus.
Servindo não é dizendo, ó, você é mulher, então você tem que baixar a cabeça. Não, é servindo com amor, com fraternidade, com companheirismo, com compreensão. É aguardando o momento em que ele vai despertar. Ah, mas isso não vai acontecer nessa vida, então que aconteça na próxima. Mas quanto mais demorarmos para servir ao próximo, seja esposo, esposa, irmão, irmã, filho, filha, pai, mãe, vizinho, amigo, colega de trabalho, seja quem for, quanto mais tempo demorarmos para servir com amor, mais tempo vai demorar para este, enfim, que domina meus pensamentos, me compreender e entender que eu o estou servindo por fraternidade, por aceitação dos desígnios de Deus. E, de novo, servir ao próximo é estender a mão com amor, com respeito. É não revidar, mas reagir, não com o mal, mas com o bem. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, olha aí, amá-lo ainda mais. Olhe para aquele que está ao seu lado, seja qual for o tipo de relação, qual for a situação, e fale assim, você, fale de forma íntima, para você. Você, né? Olhe para ele e diga, você está aqui porque Deus me considerou digno ou digna de estar aqui, presente, exercitando, colocando em prática aquilo que Jesus nos ensinou e lhe mostrando que Deus é amor. Que eu necessito aprender mais ainda e nesse processo estender a mão para que você também possa aprender, assim como eu. Cadê, cadê, cadê? Deves pelo Evangelho amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Se a gente está aqui, a gente está aqui para aprender. E se as pessoas erram conosco, gente, eles também estão aqui para aprender. Quem disse que a gente não erra com eles? Quem disse que a gente não erra com pessoas desconhecidas, com pessoas conhecidas, com pessoas que nos amam, com pessoas que nos detestam? Enfim, o que as pessoas sentem por nós é responsabilidade dessas pessoas. Mas olha só, deves pelo Evangelho amá-lo ainda mais. Por quê? Porque o que eu sinto pelo próximo é minha responsabilidade. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados. Quer dizer, a vida está complicada, está difícil, está vindo pedregulho de tudo que é lado. Gente, deixa, pega esse pedregulho, bota no chão, forma um piso forte com esses pedregulhos que foram arremessados, suporta, bota o pé ali e diz: agora o meu chão está firme. É isso que a gente tem que fazer. Não é fácil, mas é isso que a gente tem que fazer. Porque se eu não posso ter o paraíso, né? A festa, né? Anjinhos tocando harpa, aquela coisa, né? Gramado cheio de flores, oh, que beleza. Se eu não posso ter agora, eu posso preparar o terreno para mais tarde. Nós temos o hábito do imediatismo. Vamos lá. E aí vem a parte mais
assim, que, gente, meio que me rasgou o meio no sentido de falar assim, ó, sabe aquilo que você acha que você é e que está sendo, esquece, refaça-se mais uma vez. Joana interroga o mestre dizendo: vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento recíproco no ambiente do mundo. Quase acertado que lute para impor os vossos princípios. Olha só, não julgueis. Opa, tá, voltei. Agindo assim, não estareis reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? Às vezes a gente não quer impor, né, aquilo que a gente. Não, eu sei qual é a verdade, você está errado, é assim que tem que ser. Olha aqui a resposta. Jesus ternamente envolve Joana mais uma vez e diz: quem sentirá mais dificuldades em estender as mãos fraternas? Será aquele que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Quer dizer, aquele que já entendeu, fala, entendi. Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância. Então, o que ele quis dizer aqui, ele quer nos, que disse para Joana e que quer nos dizer, é: não adianta querer impor para aquele que está ali. Sabe? Alguém já foi. Sabe quando a gente vai à praia, fala assim, pegar um jacaré, né? Vai na crista da onda, né? E aí, de repente, a gente calcula mal e aí sai rolando na onda, bate na areia, engole a areia, a sunga ou o biquíni, enfim, cheio de areia, aquela coisa. Por quê? Por que que isso acontece? Porque naquele turbilhão ali, a gente perde o controle completamente. Agora, imagina se a gente vai querer ensinar alguma coisa para alguém que está nesse turbilhão. Não há como. Desculpe, Oi, Regi. desculpa ter que te lembrar o horário, mas Não, já estou finalizando. Fica mais 10 minutos para fazer essa Não, já estou finalizando. Tá tranquilo. Tá bom. Já estou finalizando. Obrigada, desculpa. Não esqueci, não. Ok. Então, fica muito difícil a gente querer explicar alguma coisa para alguém que está nesse turbilhão. Não vai. Imagina, alguém entrou naquele turbilhão, está sendo levado lá pela onda, e aí a gente fica lá assim, fulano, não esquece. Que esquece? Não está nem escutando. Está tentando respirar. Está tentando não engolir areia, não engolir água. Como é que vai escutar alguma coisa? Então ele diz: por que não a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as? Não extermina as paixões, transforma-as. E aí eu lembrei de uma coisa e fui lá na lei de destruição, quando Kardec vira para os espíritos e fala assim, a questão 738, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos, né? Assim, podia, por exemplo, Deus não é o nosso criador, então já bota lá o conhecimento. Bota lá, a gente nasce, não faz besteira, a gente não trata mal o próximo, né? Pô, fica tudo bonitinho. Acho que com a resposta, Kardec falou assim: caramba, não devia ter perguntado, mas agora já foi, né? Porque nossos irmãos respondem o seguinte: pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Ou melhor, sem dúvida que Deus pode fazer coisas maravilhosas, não precisa da destruição, não precisa do sofrimento. Porém, cabe a você escolher qual o caminho a seguir. Então, finalizando o nosso estudo de hoje, o que a figura de Joana de Cusa é tão importante para nós, porque mostra que, apesar de todas as dificuldades, nós precisamos
lembrar sempre da mensagem de nosso mestre. E isso foi levado ao ápice do exercício quando Joana, após já um tempo que seu esposo havia falecido, enfermo lá, com doenças e tudo mais, ela, seu filho e outros mais são jogados, são presos na haste, eu esqueci o nome agora da haste, e vão lhe tacar fogo e falar assim, nega Jesus, nega Jesus. E o filho, em desespero, vira para ela e fala assim, mãe, abjura, acho que é abjura, enfim, nega Jesus, né? Não, diz que ele não, você estava errada, por favor, por mim. E ela, chorando em lágrimas, já pensando, caramba, eu devo ou não devo, lembra de Maria, nossa irmãzinha, que abnegada, viu seu filho ser crucificado e, apesar da dor que lhe abatia, não duvidou da palavra do nosso Mestre e da vontade de nosso Pai. Enfim, nós estamos em um mundo de provas e expiações que está se transformando, não porque o mundo está se transformando, porque nós estamos nos transformando. E aqueles que se negarem serão convidados a se retirar, serão respeitados. Mas aqueles que aceitarem a prova, aqueles que aceitarem com trabalho, com amor, com paciência, o momento certo da colheita, poderão seguir no mundo de regeneração, sentindo menos dor, menos sofrimento, menos peso, porque nesse momento nós estaremos exercitando a mensagem de nosso Mestre. Não é fácil. Não, não é fácil. Mas é necessário. Porque é isso que nos torna mais sábios, mais pacientes. É isso que faz com que nós entendamos a necessidade da dor, do crescimento. É isso que faz com que nós respeitemos o momento do próximo, sem querer impor. Você está errado. O certo é isso. Como você não consegue ver? Porque não consegue. Principalmente se você segurar no pescoço e acorda, só vai sentir a dor no pescoço. Mas, se seguirmos o exemplo de Joana de Cusa, enfrentar a situação dizendo, muito bem, mestre, eu sei que não é o meu tempo, nem é o seu tempo, é o tempo de Deus. E no momento certo, todos iremos abrir os olhos, todos iremos sentir a sede finalizar, porque teremos bebido a água da vida, a água do esclarecimento, a água da sabedoria, nossa fome terá cessado. Não é fácil. Por isso, nosso irmãozinho Raul Teixeira, lá, que nós citamos lá no início, na sua palestra, ele dizia: ser espírita não é fácil, porque nós conhecemos a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito diz o seguinte: Deus não castiga. Nós é que abraçamos o nosso castigo quando vamos de encontro ao ensinamento de nosso Mestre Jesus. Que todos nós possamos aceitar esses exemplos maravilhosos que temos ao longo da nossa vida, hoje, ontem, encarnados, desencarnados, que nós possamos, assim como Jesus é em nossa vida, essa luz maravilhosa, que nós possamos ser uma luzinha pequena que seja na vida daqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. Que nós possamos dizer: obrigado, Pai. Um simples gole de água, numa provação muito dolorida, seja quando for, que nós possamos ser o apóstolo de nosso Mestre. E que assim nós sintamos
o amor que é o nosso Pai em nossas vidas e possamos, pelo exemplo, passar isso para aqueles que estão ao nosso redor. Que a vontade de nosso Pai seja feita cada dia mais em nossa vida. Obrigado. Muito obrigada. Que assim seja, Alexandre. Nós que agradecemos. Obrigada pela palestra. Obrigada. Você faz de uma maneira bem pedagógica, assim, para que todos, eu acho que todos entendem, né? Muito bem. Então, te agradeço mais uma vez. E agradeço também as pessoas que estão no Face, e que são o Henrique, a... Deixa eu ver. Aqui. Joana aqui? Joana Dark, Antônio, Maria do Carmo, Valéria Coimbra, Rose, Elaine, Tânia, Mário Jorge, Edmeia, Geni, Paulo, Ieda, Luciana, Célia, Creuza. E uma pessoa muito especial que está aí hoje, que faz aniversário, é o J. Lobo. Opa, parabéns, parabéns. Um dos primeiros trabalhadores da casa e de quem a gente sente muita falta, não só nós, mas até os assistidos na rua ainda perguntam por ele: cadê o J. Lobo? Cadê o J. Lobo? Ô J. Lobo, volta, que Deus te ilumine, te dê muita saúde para você, para sua família, e que você possa... Ele vai, por onde ele passa, ele vai espargindo assim essa alegria, essa boa vontade, sabe? Ele é uma pessoa muito especial. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas já escutei muita coisa boa dele. Muita coisa a respeito dele. Sim, só coisas boas mesmo. Bom pai, bom marido, bom avô, bom trabalhador da casa. Maravilha. Então, você ainda vai ter essa oportunidade, Alexandre. Assim espero. Sim, você agora é nosso, né? E por causa disso, você quer fazer você pode fazer a nossa prece de encerramento? Posso sim. Tá, ok. Muito obrigada. Bom, então, seguindo o exemplo, né, que aqueles que se sentirem à vontade, nós sempre recomendamos, até para tirar esse efeito visual ao nosso redor, né, nós possamos fechar nossos olhos, respirar tranquilamente, profundamente e dizer: Pai amado, Mestre Jesus, queridos mentores da Casa de Estudos Espíritos Allan Kardec e de todos os nossos mentores, nossos irmãos de luz, nossos irmãos protetores, nossos amigos espirituais. A todos vocês nós dizemos muito, muito, muito obrigado. Agradecemos por todas as situações de alegria, de tristeza, por cada lágrima, por cada sorriso, por cada oportunidade que temos em nossa vida de exercitar de forma carinhosa, por vezes, não tanto, mas fazendo parte desse aprendizado, a mensagem de nosso Mestre Jesus. Pedimos apenas que nos ajudem a caminhar, a levantar e a vibrar cada vez mais esse amor que nós recebemos todos os dias. Esse amor que nos cerca, esse amor que nos criou, esse amor que nos ilumina, que nós chamamos de Deus e carinhosamente de Pai. E por fim, Pai, que a tua vontade seja cada dia mais forte, mais presente em nossas vidas e que nós possamos escolher mais acertadamente o caminho que nos aproxima de nosso Mestre Jesus. Pedimos, por fim, apenas a tua bênção
para todos aqueles que se encontram enfermos em função desse momento pelo qual ainda passamos, por aqueles que estão na área da saúde, por aqueles que estão nas áreas afins e que se empenham tanto pelo nosso bem-estar. Por tudo e por todos, Pai, principalmente por aqueles que ainda não percebem a grandeza do teu amor. Nós dizemos que seja feita a tua vontade, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi um grande prazer. Para nós também. Mais um lembrete, que essa é a nossa primeira quarta-feira de março, então é o dia da nossa ronda. E então, eu gostaria de convidar a todos que pudessem participar ou na confecção, né, da comida, das quentinhas, mas também na ida à rua, com o Norberto, com o Antônio, com as pessoas que vão. E é muito importante, principalmente a ida à rua, porque são tão poucos trabalhadores e às vezes o trabalho é grande. Então, quanto mais trabalhadores, mais atenção, mais um pouquinho de tempo que você pode passar com cada um dos assistidos. Então, o Norberto chega ao centro por volta de 8 horas da noite, né? E aí a gente fica naquela ambientação e tal, e sai por volta de 9 horas. Então, que todos, que quem possa ir, seja, vai ser muito bem-vindo. Ok? Então, obrigada a todos, obrigada mais uma vez, Alexandre, e que todos Eu que tenham agradeço. uma semana de luz, de paz e de muitas bênçãos. Que assim seja. Tchau, gente.